Ei, gente, boa noite. Pra quem tá vendo essa live já depois, ao vivo, no gravado, nós vamos fazer uma peça super linda hoje, esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou colocar o tema da nossa aula aqui de hoje. Então, já estou com o meu material separado para começar as costuras. E vou digitar aqui nos comentários o tema da nossa aula de hoje. Então, prontinho, vou fixar aqui o comentário e pronto. E aí, enquanto o pessoal vai entrando, vou mostrar para vocês os materiais que eu vou usar na aula de hoje. Estou aqui, até estava estruturando o meu material, vou cortar aqui. E o nosso tema de hoje eu vou ensinar vocês, porque muitas pessoas aqui já sabem fazer essa peça, mas não sabem fazer a colocação do zíper dessa maneira. Aproveitando quem tá aí, manda bastante coraçãozinho, manda essa live para quem você conhece, que pode ter interesse em aprender a costurar. Então aqui tem um aviãozinho aqui embaixo, você manda essa live para alguém. Vou mandar aqui também, chamando os atrasados, né? Sempre tem um atrasadinho que não vem para nossa aula. Chamando todo mundo. Aí. E aí, começando daqui a pouco a nossa aula, já chamei todo mundo. E enquanto o pessoal vai entrando, vou mostrar então pra vocês aqui. Ó, hoje eu vou usar esse tecidinho aqui, junto com o jeans matelaçado. Então, nós vamos ter aí uma combinação com esse jeans maravilhoso e esse tricoline de coração. É um dos meus favoritos. Vamos usar um zíper a metro. Vou mostrar para vocês as cores que eu escolhi, porque eu escolhi essas cores. E vamos usar aqui também um cursor. Meu tecidinho de forro já está aqui. E para essa peça também nós vamos usar um retalho de tecido para fazer o terminal. Então, além desses materiais que eu já mostrei para vocês, as medidas que eu estou utilizando aqui são medidas de sugestão, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, porque com a técnica que eu vou ensinar para vocês, vocês vão conseguir pegar certinho aí como fazer a colocação com essa técnica. E para quem não sabe, todas as aulas acontecem aqui gratuitamente às terças-feiras, nesse horário a partir das 19h30, e tem um grupo só para essas aulas. Então, se você não tá no grupo, lá no minha bio tem um link onde você consegue entrar no grupo, que é um grupo só para esses aulões aqui de terça, para você receber o recado, para você receber qual peça a gente vai fazer e a lista dos materiais. Então aqui, ó, vou cortar meu forro também, que ele não está dividido. E aí, gente, a técnica que eu vou mostrar para vocês hoje é uma técnica que muitas pessoas têm dúvida e ela ajuda principalmente quem tem medo do zíper. Então, se você tem medo de fazer nécessaire, bolsa com zíper, essa dica que eu vou mostrar para vocês vai ajudar vocês a costurarem sem medo o zíper. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o meu tricolinho, ó, ele já tá estruturado na manta. E eu vou usar esse jeans aqui que também já tá estruturado. Esse jeans, a gente já compra ele assim, com esse matelacê pronto. Então, gente, isso aqui é vida.
que a gente fica às vezes muito tempo na máquina perdendo, assim, vamos dizer assim, a gente não perde tempo, mas a gente economiza aqui quando a gente já tem o jeans, ó, prontinho com o matelacê. Então, meu jeans já tá estruturado e com quilt, já veio assim. E aí, o que eu vou fazer então? Eu vou unir essas duas partes aqui, vou colocar frente com frente e vou costurar com o pé de máquina. E aí, caso você não for usar o jeans matelaçado, o que eu sugiro para você? Se você for usar duas faixas de tecido, primeiro você une os tecidos e depois estrutura na manta, porque aqui, como eu já tinha um dos tecidos já estruturados, eu já estruturei esse aqui também, porque ia ficar muito difícil eu estruturar depois. Mas se fosse dois tecidos, dois tricolines, eu sempre prefiro primeiro costurar, emendando, e depois sim estruturar na manta, porque aí o acabamento fica melhor pra gente, tá? Mas como já tá estruturado aqui, eu vou costurar com um pé de máquina. E aí eu tenho duas partes, né, dessa bolsinha, que vai ser frente e costas, então eu vou repetir isso duas vezes. E aí com o que eu vou costurar? Vou costurar com um pé de máquina, vou vir aqui na minha máquina. Pra quem tá entrando, boa noite. Como eu vou costurar aqui, eu vou deixar os comentários desativados, porque fica melhor para quem gosta de acompanhar e costurar junto, ver a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso responder depois que eu ligar de novo os comentários. Ou aqui do lado, ó, do lado do aviãozinho tem um balãozinho com uma interrogação. Você pode mandar sua dúvida aqui, porque mesmo com os comentários ativados, eu consigo responder a dúvida de vocês. Então, vou desativar aqui. Pet Balaios, amo jeans. Eu tô amando também. Eu já tinha usado jeans, mas eu achei muito prático ele já vir assim, porque economiza tempo. E, pessoal, vai dando bastante coração aí na nossa aula, viu? Então, aqui, primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou pegar os clipezinhos. Pode ser os alfinetinhos também, mas eu vou usar os clipes. E eu vou colocar frente com frente. Então, lembrando, para quem tá iniciando na costura, a gente sempre costura colocando estampa de frente com estampa, tá? É uma coisinha que no início, às vezes, a gente não lembra, mas que depois fica assim, martelando na cabeça da gente. Então, eu coloquei aqui frente com frente. E aí, vou costurar o quê? Com um pé de máquina. Para quem tá chegando aí e não sabe o que é pé de máquina. Pé de máquina é a margem da máquina que a gente usa, do próprio pezinho da máquina. Então, aqui, ó, na minha máquina, eu tenho meu pezinho calcador. Ó, eu tenho meu pezinho calcador. E aqui eu tenho essa lateral. Por essa lateral, eu me guio costurando com a agulha batendo aqui no centro, tá? E o ponto, qual o ponto que eu uso? Quem já tá aí sabe. Quando a gente vai costurar, fechando as peças, a gente coloca um ponto menor. Eu gosto de usar nessa minha máquina aqui, assim já facilita, o ponto no 2,5. Mas tem algumas máquinas que o 2,5 é muito pequeno, e aí, igual tem uma máquina minha mais antiga que eu uso no 3. Principalmente como tem muita camada aqui, senão o ponto arrebenta, tá? Então, vou posicionar aqui. E eu vou ter que ligar a minha máquina, que eu esqueci de ligar a máquina, né, gente? Que a gente é assim, a gente vem toda trabalhada nos tecidos, mas esquece da máquina. Ó, então vamos lá. Vou costurar aqui. Ah, e eu estou usando aqui a cor da minha linha no mesmo tom do jeans matelaçado. Porque esse jeans matelaçado, ele veio com a costura no caramelo, um marronzinho mais caramelo. Então, eu vou usar a minha linha para costura nesse mesmo tom. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu uni, então, frente com frente e passei um pé de máquina costurando aqui embaixo. Observem que a minha estampa de cima, que são os corações, elas têm uma direção. Elas estão subindo e descendo, porém os corações estão de cabeça para cima e de cabeça para baixo. Então, na hora de cortar, o que eu fiz? Eu me orientei assim. Na altura, eu quero que os corações fiquem assim. Porque se eu cortasse a altura nesse sentido, ó, os corações ficariam de lado, indo assim.
Mas aí o que é legal? Quando você tiver um tecido, sempre observe se ele tem direção, se ele não tem direção. O meu tecido de forro é um poazinho, o poazinho não tem direção. Qualquer lado que eu cortasse esse poazinho, não ia ter problema de posicionar para costurar. Agora, por exemplo, aqui eu já tenho por mais que o coração seja de cabeça para cima e para baixo, eu tenho um direcionamento. Eu queria que eles ficassem assim, e não nesse sentido aqui. Então, eu queria que eles ficassem de cima para baixo, e não para o lado. E aí é mais fácil a gente ver direção de tecido quando tem um boneco, um rosto, um personagem, que ele tá, às vezes, só para um sentido, tá? Então, aqui, na hora de posicionar, a gente tem que perceber também como a gente vai costurar. Porque eu quero que o jeans fique para baixo e vou querer que os corações fiquem para cima. Então, eu sei que aqui é o topo da minha peça. Então, eu fechei aqui e vou fechar o outro lado agora. Então, a mesma coisa, ó, eu vou posicionar frente com frente, tá? Das estampas. Vou colocar clips e fechar costurando com um pé de máquina, tá? Para respeitar a mesma margem de costura que eu usei na peça anterior. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou posicionar e costurar com o pé de máquina. Vou arrematar. E pronto. Ó, então ficou assim, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, como eu uni esses dois, eu vou fazer uma costura de pesponto. Essa costura de pesponto vai ser uma costura que vai ficar aparente no meu tecido. E depois, né, futuramente, que a peça estiver pronta, vai ficar aparente também na minha bolsa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar bem bonitinho, uma costura aqui, ó, pegando o tecido de coração. Não tem problema o lado que você quiser. Você pode fazer no tecido de baixo e no tecido de cima. Eu quero que pegue nos tecidos de coração. E aqui, ó, eu tenho essa costurinha que eu fiz aqui, que é a minha margem de costura. Então, eu posso tombar ela pra cima, pra que na hora que eu costure aqui, ó, essa parte fique presa, porque eu vou costurar pra cá. Se fosse ao contrário, se você fosse costurar pra baixo, a gente poderia tombar essa margem aqui e costurar pra baixo. Então, eu vou fazer isso. Eu vou tombar pra cima e vou costurar. Qual que é a largura do ponto que eu uso pra pesponto? Pra costura reta, eu uso a largura maior da minha máquina, que é o 4. E eu vou fazer reto, porque aqui eu já tenho um matelacê que tá no ponto reto. Mas nada impede você de fazer um ponto decorativo, um zigue-zague. Só que aí essa largura 4, ela pode de uma máquina para outra variar de acordo com o ponto. Então é sempre legal o que a gente faz. Testa os pontos decorativos da sua máquina. Por exemplo, aqui na minha máquina, eu já testei pontos decorativos com tamanho de largura. Teve aluna que nas próprias máquinas dela, o mesmo ponto decorativo, mas uma máquina diferente, a largura não ficou igual. Então, é bom a gente sempre testar no retalho e ver como é que fica. Mas eu vou colocar na largura 4, mas no ponto reto. Mas eu tô olhando aqui, eu não vou pespontar com a largura 4. O pontinho aqui do meu matelacê tá um pouquinho menor. Eu vou fazer no 2,5 também e vou testar para ver como é que fica. Para ver se fica mais próximo, porque o 4 da minha máquina é super largo. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó, vou posicionar no tecido de coração. Já tô jogando aqui pra cima, ó, a minha margem de costura pro lado do tecido de coração. Vou pôr meu pé calcador, ó. Vou pôr meu pé calcador aqui, ó, minha sapatilha, bem no finzinho do tecido de coração, começando no tecido jeans. Então, vou pôr aqui, ó. E vou jogar a minha agulha toda pro canto. Vou virar assim para vocês poderem ver melhor, ó. Vou jogar minha agulha toda pro canto. Se a sua agulha não chegar pro canto, o que você pode fazer? Você pode vir se guiando com a agulha no centro, mas com o pezinho aqui.
Então, vou deixar no 2,5. Arremata. Então, a gente sempre arremata. E vou bem devagarzinho. Minha costura tá toda pra cima. Cheguei no fim, eu arremato novamente. Ó, gente, fiz no 2,5 e ficou bem próxima ao tamanho do pontinho do meu matelassê. Eu sempre gosto de fazer pesponto no 4, tá? Mas eu observei isso aqui agora, mostrando pra vocês. E pra ficar bem assim, harmônico, a minha cor de linha tá bem próxima, não tá totalmente igual, né? Mas ficou bem harmônico. Então, eu faço isso dos dois lados. Então, eu vou pegar o outro lado aqui, ó. E vou repetir isso de novo. Posiciono aqui e vou costurar. Aí, ó, fiz aqui de novo. E aí, já emendei as duas partes da bolsinha aqui, tá? Então, lembrando que se você for fazer com tecido que não está estruturado, igual esse aqui já é bem estruturado, emenda primeiro os tecidos, depois estrutura, e aí sim você estrutura, tá? E essa costurinha a gente pode passar depois de estruturado. Mas aí a costura já vai estar tombada dentro da manta, tá bom? Já vai estar dentro da manta passadinha, bonitinha. Ó, então ficou assim. Como eu passei na manta o tecido, ele deu uma esticadinha aqui, ó. Pouquinha coisa. Coisa de nem meio centímetro. Aí depois eu vou vir e vou acertar esse pedacinho aqui, pra não dar diferença na hora que eu vou fechar a bolsa. Aí agora, como eu falei pra vocês, a aula hoje é ensinando a fazer o terminal, né? Uma bolsa com terminal. Esse terminal, gente, vamos assim ser bem criativas, né? Eu vou ensinar vocês a aplicar numa bolsa pequena. Só que a lógica do terminal, ela vai servir para qualquer proporção de bolsa. Então pense o seguinte: ah, Thais ensinou a fazer uma bolsinha para pôr maquiagem, uma bolsinha para mim guardar cosmético. Vou dizer que o tamanho bate aqui para guardar maquiagem. Mas eu queria tanto fazer uma bolsa grande para mim poder levar para a faculdade. E eu queria com esse terminal, com esse zíper. O que eu posso fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão mexer nas medidas, né? Quem ainda não tem, né, noção de mexer em medidas, mas tem uma outra bolsa aí que já coloca zíper, você pode adaptar para a mesma técnica que eu vou ensinar vocês. Então aqui a gente tem que o quê? Costura criativa, a gente abusa da nossa criatividade, né? E aí o que eu vou fazer então? Eu peguei aqui já um pedaço de zíper. E aí eu escolhi esse zíper no mesmo tom do meu matelassê. Então já entrando em questões de coloração, de combinação de cores, eu escolhi o zíper que combina com o meu tom de linha. Aí eu posso escolher? Posso sim escolher um zíper que combina com o meu tom de linha. Então aqui eu tenho uma costura matelassê no caramelo e tô optando por um zíper no caramelo. Mesmo eu não tendo feito matelassê aqui em cima, mas tá tranquilo. Então as minhas costuras vão ficar no tom caramelo. E eu também vou usar a ferragem, ó, eu vou usar um cursor. Esse cursor tá tão bonitinho, ó, ele tá escrito Love, vai combinar super com os corações. Então eu vou fazer o uso de uma ferragem também num tom mais puxado pro ouro velho, pro caramelo. Então assim, você vai ver que vai ficar harmônico no final a peça. Então quando você for fazer as combinações, não precisa ter medo. Ah, tem que ser da cor do meu forro, tem que ser da cor do meu tecido. Não. Poderia ter usado um zíper
no tom do azul marinho, poderia ter usado o zíper no rosa, no vermelho, no Tiffany, mas eu optei pelo tom, que é a minha costura. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, isso aqui é um resto do tecido. Isso aqui é um restinho do tecido. Então, eu não desperdiço nada. Eu guardo. A gente tem que ter, assim, usar, né, de todos os materiais que a gente tem, o máximo que a gente conseguir. Então, por exemplo, essa tirinha aqui eu não joguei fora. Poderia ser um pedacinho ainda menor. Eu vou cortar um quadradinho aqui de 4 por 4 duas vezes, que vai ser utilizado para o nosso terminal, tá? Então, eu vou cortar aqui de olho um quadradinho de 4 por 4, ó, 2 quadradinhos de 4 por 4. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper e já vou passar o cursor nele. Então, quando a gente vai fazer qualquer zíper com acabamento, seja com terminal ou com extensor de zíper, que é diferente, nós vamos colocar o cursor antes. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o cursor. Para quem não sabe como coloca o cursor, a gente abre o zíper e passa o carrinho do zíper com a parte V pra frente, tá? Ó. Fazendo ao contrário para vocês conseguirem ver aí. Ver se vai. Aí. Ó. Então, aqui, ó, a parte V do meu zíper tá pra baixo e entrou. Então, eu vou deixar ele aqui no meio, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deu uma barriga. Eu vou só ajeitar ele aqui de frente agora, olhando, vai ficar mais fácil pra mim ver. Eu não gosto quando dá essa barriguinha. É como se fosse um degrauzinho que dá e o zíper fica meio desalinhado. Agora sim, não, saiu a barriguinha. Então, ó, nós vamos pegar os nossos terminaizinhos. Vou colocar a câmera mais próxima aqui pra vocês verem, tá? Ó, vou colocar aqui os meus terminaizinhos. Então, eu vou dobrar ele aqui como se fosse um viezinho, ó. E vou encaixar aqui na beiradinha do meu zíper. Deixa eu vincar aqui. Então, 4 por 4, dobramos 4 vezes, fica no final um terminalzinho de 1 centímetro. Vou até ver se o meu tá com 4 mesmo. 4 por 4, de olho, hein? Bateu. Então, vamos lá. Ó. Posicionei aqui. Vou pegar o clips e vou prender aqui, tá? Só pra segurar. Vou pegar o outro. Vinco, dobro ao meio, ó, como se fosse um viés, encaixo aqui. Vou pegar esse grandão mesmo. Então, ó, ficou assim, tá? O que a gente faz aqui agora? A gente vai passar uma costura aqui para prender esse terminalzinho nos dois lados. Então, nós vamos usar a máquina e vamos passar uma costura aqui. Ó. Então, já aqui na máquina, posicionei aqui, ó. O meu terminalzinho tá aqui. O meu pezinho tá aqui e eu vou costurar um pouquinho pra dentro. Não vai ser com, tá? Muito na beiradinha, não. Vou colocar um pouquinho pra dentro. Vou arrematar e vou vir até aqui ao fim.
Quem tem máquina eletrônica, toma cuidado na hora de fazer essa costura aqui, porque às vezes a máquina eletrônica, quando a gente bate a agulha de frente aqui com o dentinho, ela dá uma travada e pode quebrar a agulha, tá? Então vai costurar a mão. Então vou virar aqui e vou fazer do outro lado. Ó, então ficou assim. Aqui, ó, eu vou cortar as sobrinhas, essas sobrinhas que estão bem rente ao zíper, ó. Certifica se aqui não tem, certifica se o seu arremate pegou, tá? Aqui do outro lado, eu vou costurar de novo, ó, porque aqui atrás não pegou. Então, eu vou desmanchar aqui. Acontece, gente, isso acontece. Quem gosta aí de desmanchar? Vou desmanchar aqui e vou passar de novo uma costura. Só pra pegar aqui, tá? Ó. E aí, se vocês quiserem fazer maior, pode fazer também esse terminalzinho, tá? 4x5. Eu fiz 4x4, que eu gosto que fica depois com 1 centímetrozinho. Vou colocar aqui e vou costurar novamente. Só repetir o que eu já mostrei pra vocês dessa costura, tá? Então vamos... Tomara que pegue agora, né? Agora pegou, na frente e atrás. Aí aqui eu vou repetir a mesma coisa, tá vendo o excesso aqui, ó? Vou cortar essas linhas. E aqui onde tem esse excesso, vou vir aqui e vou cortar rente ao zíper. Então, ó, tá pronto o meu zíper já com os terminais. Aí, o que nós vamos fazer agora? Observem que esse aqui, que é o diferencial de uma peça que tem terminal no zíper. Vou pegar aqui a frente da minha peça, tá? Esse aqui que é o topo. Vou posicionar ela aqui. E eu vou medir ela na largura, tá? Ó, a largura da minha bolsa tem 23 centímetros. Opa! Escureceu. A minha bolsa tem de largura 23 centímetros. Vou medir o meu zíper. O meu zíper tem 20 centímetros de largura, né? Porque de comprimento, vou falar comprimento, porque a largura do zíper é aqui, 3 centímetros. Mas eu cortei um zíper de 20 centímetros. Então, o que acontece? Quando a gente tem peças onde a gente vai fazer colocação do zíper com o terminal, a gente sempre corta ele 3 centímetros menor do que a largura da peça onde a gente vai aplicar. Então, a minha bolsa, né, minha bolsinha aqui, ela tem 23. Então, eu cortei um zíper 3 centímetros menor, 20 centímetros. Então, a gente faz, né, essa marcação, essas medidas antes, né, de colocar o cursor e o terminal. A gente já tira esses 3 centímetros. E aí, o que acontece? Você tem medo de fazer peças aí com zíper? Na hora de passar a costura lá na lateral para fechar sua necessaire, sua bolsa, você tem medo, você não gosta daquele acabamento, que às vezes fica aquele acabamento torto do seu cantinho da sua bolsinha. Então, essa técnica é uma opção muito legal, onde você não vai precisar ter medo de passar costura no zíper, porque você não vai ter zíper. E você também não vai ter aquele
Você desvirar a sua peça, olhar pra ela e falar assim, ah, eu não gostei desse cantinho de zíper. Então é isso que vai te ajudar nessa técnica. Vou pegar uma bolsinha aqui pra vocês verem como que fica o cantinho do zíper. Então, ó, eu tô falando disso aqui. Às vezes você desvira a sua peça e você não fez esse acabamento aqui. Então, por quê? Às vezes você costurou, né, o seu zíper e ele tombou, porque você não alinhou bem, ou na hora de costurar você acelerou demais, passou muito rápido a costura ali e não pegou aqui certinho e fez esse encontro bonitinho das laterais da sua necessaire. Mas, gente, é importante a gente treinar isso aqui também, tá? Porque esse aqui é acabamento da nossa peça. E aí, o que acontece? Sempre que você tiver tamanhos diferentes na sua peça, você vai ter que marcar o meio e centralizar. Então, o que nós vamos fazer? Eu tô aqui com a frente da minha bolsa, né? Então, eu vou marcar o meio dela aqui. Por quê? Porque eu quero que fique centralizado esse meu zíper. Então, marquei a frente. Lembrando que aqui é o fundo, aqui é o topo da minha bolsa. Então, se o topo é aqui, eu tenho que marcar o topo da bolsa aqui, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou afastar um pouquinho o meu cursor. Eu vou dobrar o meu zíper ponta com ponta. E aqui eu vou marcar o meio dele também. Então, eu vou marcar o meio dele aqui, dos dois lados. Então, eu vou marcar o meio. Por quê? Porque eu preciso centralizar o meu zíper. Porque se eu não centralizar o meu zíper agora, não vai ter esse efeito que eu quero, que é o quê? As laterais livres de zíper para mim passar minha costura sem medo, sem aquela... Ai, meu Deus, porque eu sei, as meninas aqui quando estão fazendo aula aqui, né? Vocês estão aí, vocês sabem, elas ficam assim, não vai passar, não vai costurar, vai quebrar a agulha. Então, isso aqui é para quem tem medo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Lembrando que o zíper, ele tem frente, ele tem direito, e o direito do zíper é o lado do dente. Então, eu vou colocar frente do zíper, ó, frente do zíper, de frente com tecido. O meu risquinho tá aqui, né? A marcação do meio. E eu vou centralizar. Eu gosto muito de dar pique, gente, mas eu não dou pique em zíper, tá? Porque pode desfiar e eu prefiro não dar pique nos meus zíperes. Mas se quiser dar um pique no tecido, pode. Ó, então eu vim aqui e centralizei e já prendi o meu zíper. Então vai ficar com uma folga de 1 centímetro para cada lado, tá? Tem que ficar com essa folguinha. Deixa eu esticar bem aqui, porque ele deu uma barriguinha. Ai. Agora, o que eu vou fazer? Eu tava costurando com o pé de costura reta e vou trocar pro pé de zíper. Então, eu vou posicionar aqui na máquina, tá? Ó. E já troquei o pezinho. Vou posicionar e vou costurar aqui pelo lado da manta. Como que eu vou me guiar se eu só tenho o zíper lá na frente? Eu vou me guiar por essa linguetinha aqui do meu pé calcador, ó. A linguetinha aqui do meu pé calcador, tá vendo? Então, eu tenho a linguetinha, eu vou arrematar e vou me guiar por aqui. Então, aqui eu já vou parar. Tá vendo que o meu zíper tá saindo aqui pra fora, ó? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha o meu zíper saindo aqui pra fora, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um pedaço do meu zíper saindo aqui pra fora. Esse pedaço do zíper que tá saindo aqui pra fora é onde tá o meu cursor. Então, onde está posicionado o cursor, o meu zíper tá dando uma estufada. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar a minha agulha, eu vou levantar o meu pé calcador e vou arrastar o meu cursor para trás, para a parte onde eu já costurei.
Porque senão o meu pezinho vai bater ele de frente com o zíper e não vai continuar andando na linha reta que ele tá. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer a curva em volta do pezinho. Então na hora que a gente virar a costura, o que vai ter? Vai ter uma costura reta, um desvio e continuar reto. Você não quer isso na sua peça. Então quando a gente costura com o zíper já com o cursor, a gente tem que fazer isso, tá? Então vamos lá. Vou levantar aqui, ó. O meu cursor tá aqui e vou puxar ele pra trás. Levanto o pezinho, empurro ele lá pra trás. Empurrei pra trás. Vou continuar minha costura. Só puxar mais um pouquinho. Aí, baixar. E jogar. E agora eu continuo. Cheguei aqui no final, ó, ficou uma costura reta aqui, ficou outra aqui e já prendi meu zíper, tá? E o cursor tá aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora, nós vamos posicionar o forro aqui, tá? Então, eu vou pegar, vou soltar só um pontinho aqui, porque... Puxa o ventário. Eu vou pegar o meu tecido de forro e vou colocar estampa de frente com estampa. Vou virar pelo lado da manta e vou prender de novo com o clipezinho. Vou vir aqui de novo e vou fazer a mesma coisa. Arremato. Vou puxar meu zíper pra trás agora. Então, vou puxar meu cursor, ó. Puxei meu cursor pra trás e vou continuar. Aqui eu vou jogar ele lá pra frente de novo, pra me finalizar. Chegou aqui no fim, jogo o forro pra trás, ó, e já tá aplicado o primeiro lado. Aí, eu gosto muito de, quando eu faço a bolsinha assim, com as alunas, pra elas terem essa noção. Olha só, a gente tá costurando com o cursor. Muitas, às vezes, perguntam, por que eu só faço o cursor depois de fazer o pesponto, de costurar tudo? Ou por que é melhor aplicar o zíper a metro do que o zíper pronto? Porque quando já tá com o cursor, gente, a gente tem um trabalhinho a mais. Vê que a gente, mesmo se não fosse com o terminal, se fosse já costurando com o cursor, seja com o zíper a metro ou o zíper comum, olha a trabalheira. Abaixa, levanta, puxa. Aí, volta de novo. Nesse caso aqui, a gente ganha a vantagem do acabamento aqui e não costurar com o zíper, né? Mas... normalmente eu gosto de passar o cursor nas bolsinhas normais, depois por causa disso, para ficar evitando toda hora de levantar e puxar. Mas para essa aqui não tem como, mas o efeito fica ótimo. Então aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou esticar bem meu forro. Vou prender ele com um alfinetinho aqui. Ó, estiquei. E agora eu vou colocar aqui de novo. O que eu vou colocar aqui? Frente com frente. Porém, eu tenho que marcar novamente o meio aqui, tá? E aqui, ó, já tá marcado o meio pra gente alinhar a peça. Então, nós vamos vir aqui e eu vou marcar o meio. Então, eu vou dobrar aqui ao meio. Centralizar no topo. Pegar a bolsinha aqui, marcação do meio do zíper, de frente com a marcação aqui
do meu tecido externo. Vou prender aqui nos outros cantinhos. Então, vai ficar assim de novo e assim de novo eu vou costurar. Da mesma forma. Vou costurar aqui por esse lado. Só para passar a costura de segurança e depois eu vou passar o forro. Arremata. E prendemos mais um lado. Então, ó, eu coloquei aqui, ó, frente com frente do externo, para prender o zíper. Agora, o que eu vou fazer aqui para me orientar? Eu vou pegar e posicionar o forro, ó, de frente com o forro, alinhado ao topo do meu zíper. Vou prender e vou costurar pelo lado da manta agora, para ficar mais justinha a minha costura. Para guiar aqui pelo zíper. Se alguém tiver alguma dúvida, lembrando, tem aqui embaixo uma caixinha de interrogação, um balãozinho com interrogação. Vocês podem mandar a dúvida de vocês. Aí. Vou parar, abaixar, levantar aqui, ó, e puxar meu cursor lá pra trás. Arremato e tirar a linha aqui. Então, ó, ficou todo embutido meu zíper, tá? E ficou a parte externa aqui, ó, bonitinha na parte da frente. E aí, aqui, o que a gente faz? A gente fica com uma folguinha, tá vendo? Que ficou uma folguinha aqui dos dois lados. Então, a partir dessa folguinha aqui que a gente vai costurar pra fechar a bolsa. Só que antes, eu vou trocar aqui de novo. Vou tirar o pé de zíper. Vou voltar pro pé normal. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pespontar aonde fica o meu zíper. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, aonde fica bem rente ao zíper, igual nessa peça aqui, ó, eu tenho um pesponto. Esse pesponto, ele não é decorativo, ele fica bonito, ele fica como sendo decorativo. Mas a função principal desse pesponto que a gente faz no final da nossa peça vai servir para que na hora que a gente abre e fecha o cursor aqui do zíper, ó, não fique agarrando o cursor no forro da bolsa. Então, esse é o principal motivo da gente passar esse pesponto. Não é um pesponto decorativo nesse caso, é um pesponto que ele tem uma finalidade de ajudar aí a função da sua peça, né? Porque a gente não quer a bolsa que fica agarrando o zíper. E para não agarrar também, é sempre bom a gente esticar, ó, esticar bem o forro. Pode colocar clipezinho na lateral ou pode colocar alfinetes igual eu coloquei do outro lado. Ó, pode pegar um alfinetinho, eu vou esticar mais esse aqui, ó. Vou colocar um alfinete. Ó, então tá bem esticadinho. E o pesponto eu faço por qual lado? Eu faço no lado direito, que é o lado que vai ficar pra fora. Então, sempre que eu costuro o pesponto, eu costuro com a agulha batendo no tecido externo, porque o ponto que vem da agulha da parte superior é muito mais bonito do que o da parte de baixo. E aí, como eu já pespontei a outra parte de baixo da bolsa, acompanhando o mesmo tamanho do ponto do matelacê que foi no 2,5, eu vou fazer aqui de novo no 2,5 e com a margem de costura, com a agulhinha pra lateral, com o ponto também
mais pro lado. Então, ó, começo arrematando. E pra quem tem dificuldade de fazer isso aqui retinho, primeira dica é: orienta-se sempre pela costura, não se oriente pelo zíper, porque tem muita gente que coloca torto o zíper aqui, aplica torto, senão sua costura fica torta. Vai com calma, não fica prendendo o seu tecido na máquina, senão seu ponto fica feio. Vai devagarzinho. Chegou no final, arremata, tá? Então, ó, pesponto ficou com o ponto do mesmo tamanho, agora eu vou virar e vou pespontar de novo aqui. Dobrar aqui, ó, pra ficar mais fácil, posiciono. Arremata. Aí, então, ó, eu fiz já o meu pesponto aqui. Eu soltei a linha da minha máquina aqui, ela saiu toda. Vou passar ela aqui novamente. Enquanto isso, eu vou ativar novamente os comentários. Pode ser que alguém que entrou aí tenha alguma dúvida. Os comentários estavam desativados. Até aqui, quem está acompanhando a aula, ficou alguma dúvida a respeito do terminal, posicionamento, de alguma costura que a gente fez? Pode mandar aí. Vou passando a linha aqui na máquina, que ela soltou, né? Fui puxar a bolsa, a linha lá atrás soltou. Nossa, 10-0 para a máquina. Pronto. Então aqui eu vou cortar os excessos de linha que estão no final da peça. Já posso tirar aqui, ó, esses clips e esses alfinetes. Pra gente fazer o fechamento da bolsa. E aí agora, vou mostrar pra vocês, tá? Muita atenção, que é uma peça simples, mas é uma peça cheia de coisas diferentes. Principalmente pra quem tá começando, tá querendo costurar e preza muito pelos detalhes. Porque eu sei que tem muita gente que é perfeccionista aí com a costura e a gente sempre tem que estar atento a esses detalhes aí de quando a gente tá costurando. Então, primeira coisa, nós vamos fechar agora a peça, né? E aí a gente tem que observar muito bem a emenda. Olha só, aqui ó, eu tenho a emenda da parte que tem os corações para a parte que tem o jeans. Então, na hora que eu for fechar a minha peça aqui, a primeira coisa que eu tenho que me orientar é se essas emendas estão batendo frente com frente bonitinho, para que na hora que a gente desvire a peça, não saia torto, tá? Vou desativar os comentários aqui. E aí, o que eu vou fazer, ó? Agora é a hora de colocar frente com frente da bolsa. Tá vendo aqui, ó? Frente com frente. Então, a primeira coisa que eu vou me alinhar essa peça aqui é aqui embaixo, ó. Eu vou alinhar certinho aqui. Se não bater aqui em cima, o que acontece? Você não usou a margem de costura correta. Se a gente usou em toda a peça para fazer as emendas, para fazer a colocação do zíper, a margem de um pé de máquina, se aqui você costurou torto, você vai ver. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é posicionar, ó, frente com frente, alinhar bem certinho. O que eu tô querendo dizer?
Eu quero que o jeans fique de frente com o jeans. Ó, jeans de frente com o jeans. É onde inicia o tecido do coração de frente. Então, eu vou posicionar bem certinho aqui. Vou vir com um clips e vou marcar primeiro essa parte. Então, eu marquei aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar os dois aqui, ó, e vou marcar. Então, eu vou vir aqui e vou marcar com o meu clips, tá? Ó, isso aqui é do corte, tá vendo a marcação do meu giz? Tinha que ter cortado em cima do giz, então tá sobrando um pouquinho aqui. Agora eu vou vir aqui em cima, ó. Aqui bateu, tá vendo? Se eu tivesse feito torta a minha costura aqui, aqui poderia provavelmente estar assim. Mas aí como tá certinho, eu vou alinhar aqui, ó. Certinho a costura. Vou pegar. Vou jogar o forro pra dentro, né, gente? Vou jogar o forro pra cá. Vou pegar e vou alinhar aqui também, ó. Com o forro pra cá, tá? E vou colocar um clips. Pode ser alfinete. Vou vir do outro lado e marcar de novo a mesma coisa. Feito isso, agora eu posso distribuir os meus clipes, os meus alfinetes onde eu preciso. Eu preciso prender o forro, eu preciso, né, prender essa parte aqui também, eu quero que ela fique firme. Então, eu vou vir aqui e vou prender isso tudo, tá? Então, essa é a hora de prender tudo. Lembrando que essa peça aqui, nós vamos desvirar ela pelo forro. Então, aqui no forro, nós vamos deixar uma marcação suficiente pra gente depois desvirar a peça. Lembrando também quanto que você vai precisar desvirar aí. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Um palmo de mão, vou marcar aqui embaixo. Eita, olha o giz, gente. Tava inteirinho. Oh, meu Deus. Ó, mão da pessoa é bruta. Marquei aqui um palminho de mão, tá? E vou costurar com o pé de máquina. Então, confira aqui tudo. Vou costurar com o pé de máquina. E vou passar a costura fechando toda a lateral da peça. Vou posicionar aqui. Ó. Bem bonitinho. Vamos arrematar. Chegou aqui, eu vou virar. Aqui na hora que vocês chegarem nessa parte não vai ter zíper, tá? Vai ter a folguinha que a gente deixou. Então vai passar tranquilamente. Vou dar uma ajudadinha aqui no trás, porque mesmo que não tenha zíper, tem manta. Subiu, fechou. Pronto, passamos a primeira parte. Muita atenção aqui nessa parte da emenda agora. Vou bem devagarzinho. Pegou. Bem grosso, porque tem manta, né? Cheguei aqui embaixo, levanto e viro. Chegou aqui, abaixo a agulha, levanto o pezinho cacador, giro o tecido, abaixo e continuo.
Aqui, ó, já vou segurando com o meu dedo pra não sair de onde que eu quero. Ai. Chegou aqui próximo também, ó, não tem zíper. Só vai ter a manta. Pronto, sem sofrimento. Cortar aqui, que a linha do tecido veio junto no pezinho. Pronto. Chegou no fim, vou levantar, girar abaixo. Chegou aqui, arremato. Então, ó, costurei toda a volta da peça, deixei uma abertura aqui. E aqui, ó, costurei sem preocupação nenhuma, porque eu não tenho zíper. E aqui também eu me orientei muito bem na hora de costurar. Tomara que não tenha dado uma andada, que sempre dá uma andadinha, né? E aí eu fechei. Agora eu vou pegar uma reguinha, que eu vou fazer caixinhas de leite aqui, que eu quero uma profundidade na minha peça. Vou pegar minha reguinha aqui. Peguei aqui, ó, minha reguinha. Voltou. Vou ativar os comentários aqui pra vocês me falar se voltou, porque travou aqui pra mim, tá? Fala aí se vocês estão me escutando, me vendo de novo. Eu acho que o vídeo deu uma travada aqui na internet. Ativei os comentários de novo aí pra vocês poderem me falar. Mas então, como eu tava falando, eu vou fazer uma profundidade aqui na minha peça. E pra quem não sabe, né, a profundidade ela dá o fundo na nossa peça. Então eu vou usar da técnica da caixinha de leite, que não vou ajeitar aqui, porque eu fui mexer ali na internet e derrubei aqui um pouquinho o pezinho. Mas então eu vou... Ah, voltou. Vou desativar aqui os comentários de novo para poder... Eu gostei com os comentários ativados. Eu vou fazer uma profundidade na minha peça com uma técnica que chama caixinha de leite. A caixinha de leite, ela ajuda a gente a dar um volume na parte, seja na parte de baixo ou de cima da nossa bolsa. Tô soltando a costura aqui, que ficou meio embolada. Na hora que a minha linha do tecido agarrou, na manta, ó, no pezinho, e deu uma embolada. Vou arrumar aqui. Deu uma repuxada aqui na manta. Mas então, eu vou fazer uma profundidade na minha peça com a caixinha de leite. Não precisa usar caixa de leite, a gente usa de fita métrica, régua ou a reguinha ou um gabarito. Eu gosto muito de fazer gabarito de papel, mas eu tenho essa reguinha aqui. E aí eu vou marcar na parte de baixo, aqui, ó, da minha bolsa. Então, a parte de baixo é a parte que tem o matelacê de jeans. Ó, essa parte aqui. Então, eu vou fazer a marcação como? Eu vou fazer a marcação da costura pra dentro. Porque se eu vou colocar profundidade, eu tenho que colocar da caixinha pra dentro. Eu vou fazer a marcação da minha caixinha aqui com 3 centímetros. 3 por 3. Deixa eu vir aqui. Ó. Vou marcar com a caneta para vocês poderem ver. Ó, então aqui da costura pra dentro, eu subi 3 centímetros e da lateral
da costura da lateral, eu entrei 3 centímetros. Por quê? Porque no final, a minha peça ela vai ter a profundidade, o fundo, de 6 centímetros, tá? Então, eu vou vir aqui marcar, vou virar. Caixinha de leite, gente, é opcional, tá? A medida, coloca a medida que você quer. Não coloca, né? Se você quer um fundo maior, você coloca uma caixinha maior. Se você quer um fundo menor, você coloca uma caixinha menor. Só que aí é uma situação, é o seguinte, o que vocês têm que pensar a respeito da caixinha de leite. Vou ajeitar aqui porque só Jesus nesses meus tripé. O que vocês têm que pensar a respeito de profundidade de bolsa e profundidade quando vocês vão colocar? Vocês têm que pensar aqui, quanto maior a medida da caixinha de leite, maior vai ser o fundo da minha bolsa. Consequentemente, mais baixa ela vai ficar. Quanto mais eu ganho volume embaixo, mais eu perco na altura, tá? Se você já tiver pensado na altura final da sua peça, você tem que considerar, se for colocar caixinha de leite, a medida que vai ser a sua caixinha de leite. E eu vou marcar a mesma coisa aqui no forro, tá? Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui com giz. Vou vir aqui, ó, e vou já empurrar o meu cursor. Porque eu já vou vir aqui, ó, e mostrar pra vocês. A gente põe a mãozinha aqui, pode cortar também o quadradinho se quiser costurar. Eu prefiro assim. Então, eu vou puxar aqui, ó, e vou fazer formando esse triângulo, tá? Vou até cortar o excesso desse material aqui, que vai ficar mais fácil vocês verem. Então, eu vou pôr minha mão dentro do forro e vou formar um triângulo, que vai ser nesse triângulo que eu vou costurar aqui, ó. Vai ser nesse triângulo que eu vou costurar aqui pra fazer o formato da minha caixinha de leite, tá? Que vai ser no final aquele formato que lembra a caixa de leite mesmo, caixa de Tetra Pak. Alinho bem as costuras pra ficar bonitinho. E venho aqui e vou colocar um clipezinho. Ó. Alinhou bem bonitinho. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Estico bem, ó, alinho bem aqui bonitinho as costuras. E clipezinho. Depois eu vou passar a costura aqui em cima, tá? E vou já marcar aqui no forro e vou fazer a mesma coisa no forro. No forro eu não vou marcar de caneta, tá? Vou marcar no forro com o giz, por quê? Porque a caneta, gente, o giz não pega bem na manta. Respeitando aqui também a minha costura, vou marcar aqui. Vou vir aqui, vou marcar. Três centímetros para cada lado. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou vir aqui na máquina e vou costurar primeiro os forros. Então, eu vou esticar bem o forro aqui. Vou alinhar, quem quiser no forro pode colocar um alfinetinho, um clipezinho. Eu vou sem mesmo. Arremato, já vou tombar minha costura pro lado. E pronto. Ficou assim, ó. Agora eu vou vir aqui, abro novamente a costura, posiciono bem bonitinho aqui. Arremato e pronto. Ó.
corta essas linhas que ficam aqui. E agora sim nós vamos aqui pra parte da mão. Então aqui, ó, eu vou ver se tá bem certinho no meio a costura. Vou tirar o clipezinho, vou posicionar aqui, ó, bem abertinho. Vou deixar uma costura tombando para um lado e a outra para o outro, tá? Costurei aqui, tirei, então ficou assim. Aí depois aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode vir e cortar o excesso da caixinha de leite, tá? Respeitando a margem de costura, mais ou menos 1 centímetro aqui. Feito isso, a gente repete a mesma coisa na parte de baixo. Arrematei, cortei, tirei a margem aqui, ó, o excesso. No forro eu não tiro, eu deixo porque não dá volume, aqui embaixo dá volume, né? Então, ó, feito isso, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que virar a bolsa, né? Então, nós vamos desvirar a bolsa aqui. Vou ativar os comentários, que nós já estamos quase no fim da nossa bolsa. Então, gente, ó, já fizemos as caixinhas de leite. Então, aqui agora vocês percebem, ó, eu tenho um fundo na minha peça e ela diminuiu de tamanho. Então, consequentemente, quanto maior a caixinha de leite, maior o fundo, mais baixa vai ficar a minha bolsa, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, né, ver a bolsa nascendo. Então, eu sempre pego uma pontinha aqui, ó, coloco minha mão aqui, ó. Não enfio o braço, a mão toda. Pego uma ponta aqui, ó, e por essa ponta eu puxo a bolsa, ó. Com cuidado para não rasgar meu forro. Por isso que a gente sempre tem que deixar uma medida bem generosa de 1 palmo. Ó, já viram ajeitando aqui os cantinhos. Ó, olha como é que já fica aqui meu forro, ó. Os cantinhos da caixinha de leite. Ó. E aí eu vou ajeitar aqui a minha peça na parte de baixo. Ai, que linda, gente, ó. É o que eu falei pra vocês, ó. Encontrou aqui, encontrou aqui. Então, pra esse efeito acontecer, tem que ser lá na parte onde a gente vai fechar a bolsa. A gente tem que encontrar certinho esses tecidos, colocar um clipezinho pra que ela fique aqui, ó, depois encontrando bonitinho. E aqui, agora eu mostrei pra vocês, na hora de ajeitar a caixinha de leite, a gente tem que fazer essas costuras aqui, ó, que lá do lado de dentro a gente tá vendo como margem de costura, muito bonitinho um do lado da outra. Se não der certo da primeira vez, gente, não se preocupa, tá? Você pode tentar de novo, pode ajeitar, não tem problema. Isso aqui é treino. Vou de novo, encontrou aqui e encontrou aqui. E aí, agora o dono da vez, o dono da aula, né? O que a gente tanto veio aqui ver, aprender, além de todas essas dicas, ó, esse acabamento aqui. Olha que lindo que fica uma peça com o terminal de zíper e sem aquela preocupação de você conseguir passar com a agulha em cima da máquina, em cima do zíper, em cima da máquina, ela já passa, né, gente? Com desmanchador de costura, eu vou ajeitar aqui, ó. Não vou fechar o forro, mas vocês podem fechar o forro, tá? Dobra o tecido do forro pra dentro, fecha essa beiradinha. Eu não vou fechar, por quê? Porque eu tô com a linha no caramelo e meu forro, ele é azul, tá? Então, depois eu troco a cor da minha linha e fecho.
Ou não fecho, né? Porque as minhas alunas chegam aqui, as minhas bolsas tudo com os forros abertos. Já entregando aí a pessoa. Essa aqui tá fechada. Aí então, ó, vou mostrar pra vocês como que ficou linda. Tô amando usar esse tecido aqui. Amando o jeans matelaçado. Esse aqui também eu amo, né? Já fiz muita peça com ele aqui. E aí fica assim, gente, ó. Jogo bem o forro lá pra dentro. Ajeito bem. E vou pegar aqui, ó. E fechar. Então, ó, fica bem bonitinho. Eu utilizei o mesmo tecido que da parte da frontal da minha necessaire aqui em cima no terminal. Porém, vocês podem usar outros tecidos. Um que ficaria bem bonitinho aqui, no caso, seria tecidos lisos, da mesma cor dos corações. Ficaria bem bonitinho aqui. Se você tivesse usado um composê de 2 tricolines, o jeans aqui não ficaria bom, né? Porque eu usei o jeans já estruturado. Mas vocês poderiam usar como terminal aqui a combinação de baixo, porque ficaria bem bonito também o detalhe. Daria um contraste bem legal na peça. Então, essa, como eu disse lá no início da aula, essa é uma técnica que a gente aprendendo a regrinha que eu ensinei pra vocês, do zíper, vocês podem aplicar em qualquer peça que tem um zíper assim, ó, do início ao fim, aplicado na peça, colocando o terminal. E aí, ficou alguma dúvida a respeito dessa peça aqui? Colocação do zíper, a estruturação, as costuras que a gente fez? Se vocês quiserem mandar aqui alguma dúvida, pode mandar, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal que chegou aí, boa noite, boa noite. Vou desativar rapidinho os comentários aqui. Meninas, tira um print e me manda depois ou marca nos stories da aula de hoje. Vou deixar assim. Olha que lindo, o cursor ele tem o love do coraçãozinho. Vou ficar congelada para vocês tirarem um print. Me conta aí se deu para tirar o print da aula de hoje. Quem quiser posta nos stories, marca que eu quero ver. Quem fizer a peça, marca lá também que eu quero ver. Lembrando que todas as minhas aulas que eu vou trazer peças assim, ensinando ou técnicas, são às terças-feiras, a partir das 19h30. E para você ter acesso aos lembretes e também, né, quando a gente tiver medidas, alguma coisa assim, eu tenho um grupo no WhatsApp, que é o grupo só para isso, que não tem ninguém conversando, é só para recado. E o link para entrar nesse grupo e participar tá aqui na bio do meu Instagram, tá? É só para essas aulas de terça. Vamos ver aqui. Pet Balaios falou que gostou e ficou linda, maravilhosa. Regina gostou. Amo fazer peças em jeans. Valéria Campos Maciel. Valéria, esse jeans aqui, ó, eu tenho no meu ateliê. Não sei se você é de Barbacena, mas eu tenho para vender. E a Pet Balaios, que tá aqui na live também, ela tem uma loja online de tecidos. E a Pet Balaios também trabalha com esses jeans matelaçados. Então, se você não é de Barbacena e quer comprar aí online, tá aqui na live, ó, Pet Balaios. Se você quiser mandar aí pra ela, Valéria, um oi com o seu arroba pra ela ver, tá? Então, ó, esse jeans aqui, ele já vem matelaçado e estruturado. E aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. O intuito foi trazer essa técnica, porque eu vejo que muitas pessoas sofrem na hora de passar costura nas peças, porque o acabamento não fica encontrando, ou porque realmente tem medo de passar a agulha em cima do zíper. E muitas vezes deixam de aplicar o zíper, que é uma coisa, né, que dá um acabamento tão bonito na nossa peça, dá um fechamento nas nossas bolsas aí, e às vezes o pessoal tem medo de estar usando o zíper e evita de fazer certas peças. Então, o intuito é realmente auxiliar vocês aí a usar mais o zíper, abusar da criatividade nas peças. A Valéria é de Barbacena. Valéria, se você quiser, aqui no meu ateliê tem todos esses tecidos, o zíper e o cursor que eu usei nas peças, tá?
Se você quiser saber o valor, eu te passo, me chama aqui nas mensagens do Instagram no direct. E aí eu mando pra você. Então, esse foi o intuito da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem e façam a peça. Essa live vai ficar salva só por 24 horas, depois eu vou tirar ela daqui, tá? E quem quiser as medidas dessa peça, entra lá no grupo que eu passo pra vocês. Um beijão para todas que ficaram aqui até o final da aula, que acompanharam, nem sempre todo mundo consegue. E nós nos vemos amanhã. Lembrando que amanhã a gente tem outra live. Eu vou numa live no Insta da Stephanie. Quem quiser saber, tá lá nos meus stories. Vai ser uma live a gente vai falar sobre empreendedorismo no artesanato, né? A gente vai fazer uma troca, falar um pouco da nossa história. Então fica o convite para vocês amanhã também, tá? Um beijo para vocês. Obrigada, minhas amigas lindas do artesanato que ficaram aqui, minhas alunas acompanhando a aula. Um beijão. E até amanhã a gente vai ter um encontro de novo. Tchau, gente. Boa noite.